pessoal! Eu sou Denise Nobre e mais uma vez estamos abrindo as portas do Saranban, o seu podcast de literatura coreana. Hoje nós estamos aqui para falar do livro A Pequena Loja de Conveniência da Galáxia, da autora Ben Kyun, que é uma estreante aí no mundo da literatura, mas que já é conhecida no mundo das artes, multimídia. E o livro saiu aqui no Brasil pela Panini Books. E hoje, para conversar com a gente sobre ele, a gente tem aqui no estúdio a tradutora do livro, Jin-Yoon. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, Denise. Oi. Ótimo, maravilhoso, adorei. Depois a Jin vai se apresentar melhor, vai falar um pouquinho da trajetória dela, né? Até ela chegar a traduzir esse livro. Hoje a gente tá um pouquinho assim, não temos tantas novidades aí, né? Estamos com o recém-lançado, então, o João Pé de Feijão, da Eng Lee, que veio para a editora BR. Já estou super ansiosa para ler, recomendo bastante. Teve recentemente um evento de lançamento, que foi bem bacana também. E não temos, por enquanto, eventos presenciais para anunciar, mas fiquem ligados que logo, logo tudo pode acontecer e a gente informa também sempre na nossa página do Instagram, né? Só para vocês também ficarem atentos que a gente pode fazer algumas recomendações aqui de livros, séries, filmes, tudo isso. E aí a gente pode trazer também para vocês no finalzinho, na descrição, né? A gente coloca tudo detalhado lá para vocês, só clicarem e já vão ser direcionados. Bom, o livro em si, eu não acho que ele tenha, assim, uma classificação indicativa, alguma coisa de faixa etária, censura, alguma coisa do tipo. Acho que são temas bem abrangentes e livres. Eu acho que não tem nada que pode deixar, assim, algum gatilho, alguma coisa do tipo. Quer dizer, talvez, né? Porque fala de bullying, então pode trazer algumas cicatrizes, né? Ficarem aí um pouco, né? Delicado, entendeu? O assunto. Mas eu acho que vale a pena para todas as idades. Lembrando que, obviamente, a gente vai falar aqui sobre alguns temas que o livro traz para a gente refletir, mas nós não somos especialistas em nada. É um bate-papo, é descontraído, um pouco das nossas impressões sobre o livro e um pouco do que a gente ouviu dizer a respeito desses temas também, né? Vamos tentar não dar spoiler? Vamos, mas nem sempre é fácil, né? A gente tenta segurar, mas né, nem sempre é possível. Bom, o livro, A Pequena Loja de Conveniência da Galáxia, ele é um livro que, então, aí tá aí no universo, né, do realismo fantástico, ficção científica, uma coisa assim. Ele vai falar, então, da história desse homem, que é o protagonista do Moon, né, que tem uma lojinha um pouco antiga, num bairro que está sendo um pouco transformado, e essa lojinha vai acabar virando, então, uma loja de conveniência num terminal intergaláctico. E ele vai passar a atender, então, alguns clientes que não são terráqueos, né? Não são seres humanos iguais a ele. E vai ter aí uma série de encontros que vão trazer para ele estranhamento, para os outros também estranhamento, e junto com isso, várias reflexões e transformações de vida, né? E isso tá bem dentro disso que a gente vem trazendo nessa temporada, né? Dos livros de ficção de cura. E aí a gente vai acompanhando, então, esses encontros, essas conversas que vão mudando, então, a personalidade do nosso protagonista. Esse livro ele foi lançado aqui no Brasil no ano passado, pela Panini Books, e lá na Coreia em 2024. Como eu falei, é o livro de estreia da autora. Inclusive, por enquanto, é o único. Ela ainda não tem nenhum outro livro. E ela é bem famosa por seus trabalhos na arte, né? Ela é uma artista multimídia. Quem quiser acompanhar o Instagram dela, vou colocar para vocês irem lá, dar uma xeretada. É muito legal, assim. Então, você já fez várias exposições, é muito bacana mesmo. Inclusive, quando a Panini lançou esse livro, ela lançou junto com vários outros títulos coreanos, né? E eu me interessei por esse exatamente por a artista ser uma artista multimídia. E aí eu fui olhar o Instagram dela e já falei, nossa, eu quero ler isso. Deve ser muito legal. E realmente não me arrependi. É muito interessante. E aí, por que então eu convidei a Jin para falar comigo sobre esse livro? Porque a Jin traduziu, né, Jin? E esse foi o seu primeiro livro traduzido. Na verdade, foi o segundo. Foi o segundo? Foi. Conta um pouquinho para mim, então, como é que foi essa sua trajetória? Você nasceu aqui, nasceu na Coreia. Como é que você chegou, então, aos livros? Com 7 anos, eu sou nascida na Coreia, né? 7 anos eu vim parar aqui, assim, caí de paraquedas aqui. Morei durante uns... Quantos anos? Uns 12 anos, e eu voltei pra Coreia, morei mais 3, e aí agora eu tô de volta aqui faz 4 anos, então é um vai e vem muito maluco. Só que durante todo esse processo, a tradução sempre esteve presente na minha vida, assim, desde muito criança. Minha mãe, ela me passava lição de casa, né, falando pra traduzir as notícias, então isso desde os meus 8 anos. Pois é, e eu comecei o meu primeiro trabalho de tradução, assim, remunerado mesmo com 17 anos, e aí eu fui... construindo, assim, toda essa carreira.
E o meu primeiro livro, assim, tradução de literatura mesmo, eu fiz ano passado. Uhum. Porque até então eu fazia só tradução, assim, né, em shows de Ah, K-pop, de sim. fan meeting, eu fazia tradução de negócios, né, em feiras de negócios, só que nunca de livro. E Uhum. esse é o meu segundo livro traduzido. Ah, legal. Eu Uhum. pensei que era o primeiro. Qual foi o primeiro, você pode O falar o título? Já primeiro. foi publicado? Então, acho que foi. É pela editora Panini também. Aham. É A É Deusa da A Vingança. Deusa da Vingança, da É. Panini também, tá certo. Também. É que Aham. saiu depois, Ah, eles ele saiu inverteram a ordem. depois. É, a Deusa da Vingança saiu depois, por isso que eu achei que esse era o primeiro, mas tá Ah, certo. tá. E muito interessante você ter esse background também de tradução técnica, tradução em shows também, né. Uhum. Um mundo completamente diferente, né. Como que era a sua relação com os livros, com a literatura, antes de começar a ser tradutora de literatura? Você já é uma leitora ou nunca foi muito interessada? Como que funciona pra você esse lado? Quando criança, eu li, assim, muito livro, muito livro. 4 livros na semana, toda Uhum. semana. Só que aí depois que saiu gente, depois do celular depois do celular, nunca mais peguei no livro. Eu só fazia leitura, sabe aquelas leituras obrigatórias do Sei, ensino sei. médio? Só aquilo, e foi só aquilo. Só que eu comecei a voltar nessa rotina de leitura não faz muito tempo não, acho que uns 2 anos. Aí eu comecei a ler, né, o livro da Hanggang. Ah, legal. Sim. Aí eu comecei a voltar aos poucos, Uhum. assim. Mas você estava me falando um pouquinho antes da gente começar a gravar que você adora Webtoon também, né? Ah, esse eu leio Ah, e direto. também já fez tradução de Webtoon, coisas assim, Já né? também. Já, né? Aham. Ah, bem legal. E aí, isso é então a primeira pergunta que eu queria fazer, né, sobre essa transição então desse mundo corporativo e até também esse mundo do entretenimento, né, dos bastidores de shows, para essa coisa de traduzir literatura e essa coisa de que é muito mais assim, isolado, né, e é uma coisa, um pouco mais, não sei se não sei nem se eu acho que eu nem posso dizer que é calmo, porque tem os prazos, né, para cumprir. Meu Eu sei que Deus. deixa os tradutores de cabelo em pé. Mas assim, é uma coisa muito introspectiva, né. Como foi pra você, então, esse Muito. processo esse novo campo de trabalho? Acho que como você falou, assim, lá fora, quando você vai pra um show, quando você vai pra uma feira de negócios, é muito corrido. É correria, é muito barulho. Você precisa, assim, é papum, sabe? Você vai, você escuta aquilo e você tem que transmitir na hora. Só que a literatura, ela precisa de calma, realmente precisa de mais introspecção, refletir sobre Uhum, aquilo, sobre como você quer transmitir aquilo, né, da melhor forma uhum. possível. E esse ambiente, assim, foi muito é muito, muito, muito diferente mesmo. E ao mesmo tempo, eu senti uma responsabilidade muito maior, porque aquilo que é falado some, né. Só que Sim, aquilo que é escrito prevalece, assim, e sim. vai pro resto da vida. E aí eu senti uma responsabilidade muito maior. Ah, com certeza. Uhum. Muito legal. Inclusive tem muitos tradutores que já vieram aqui que falam que depois eles ficam meio, assim, receosos de ler o livro final, a versão final. Porque sempre tem Inclusive algum arrependimento de que: "Ai, aqui eu podia ter melhorado", coisas assim, eu sempre não tem, né? li. Eu não li porque eu sinto isso também. Eu não quero ler e falar: "Nossa, aqui podia ter sido melhor", mas eu tô preparando meu coração, Mas você assim, pra sempre vai poder achar. Já vieram tradutores aqui, com com certeza. muito tempo de estrada e isso vai ser sempre um arrependimento. Nunca fica perfeito, né, a gente Faz sempre parte, né. é uma coisa que você vai chegar nesse ponto ainda. Aí agora outra coisa interessante, como você falou um pouco do seu, histórico, né, de vida, né, esse trânsito entre Coreia e Brasil, e isso acaba, tendo um pouco de identificação, eu acho, com o livro, né, porque pelo menos o livro fala, da minha perspectiva, ele fala bastante sobre essa coisa do deslocamento também, né, sobre processos migratórios, até mesmo essa metáfora que ela faz, né, com os alienígenas que vão e voltam, e ele o próprio protagonista, ele tá nesse espaço, né, de trânsito, né. Como foi pra você ler essa história e trazer ela pra gente em português, e se você durante esse processo de tradução relacionou com a sua própria história? Nossa, com certeza. Não foi só um trabalho, assim, técnico, foi muito emocional mesmo. Eu me via na história, Hum. porque eu me sinto uma alienígena aqui no Brasil. Mas aí eu vou pra Coreia, eu me sinto uma alienígena também lá na Sim. Coreia. E aí, essa sensação, assim, né, de talvez uma falta de pertencimento, é uma coisa que é muito prevalente na minha vida. E aí, eu senti na pele mesmo, com cada personagem, eu senti a dor de cada um. Foi realmente mexeu com as emoções. Ah, eu imagino, porque eu lendo, a gente já fica assim, a gente conhece muitas pessoas que
passam por isso, né? O próprio KyopoCast, né? Que é o podcast do Alex, que é gravado aqui no Sei. estúdio também, traz muito essas vozes dessas pessoas que estão aí, estão em deslocamento, né? E sempre com essa experiência de não pertencimento e de crise, quase que uma crise identitária, né? Porra. Não é? E eu falei, gente, nossa, eu chamei justo a Jean, que acho que passou por isso também, não é? Aham. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. E aí, outra coisa assim, mais técnica que eu queria saber um pouco é se você achou esse processo de tradução muito demorado, se você teve que pedir para estender prazo, como é que foi? Nossa, foi uma correria muito doida. Porque não foi a editora que entrou em contato comigo, né? Foi Ah, uma é? amiga que tem o contato da editora e aí entraram em contato com ela e ela repassou esse trabalho pra mim. Então ela ficou com a parte da revisão do livro, eu fiquei com a parte da tradução. E ela falou assim: Ó, Sofia, você quer fazer? Porque o meu nome é Sofia também, né? Adotei Seu um nome é nome. brasileiro, é É. Sofia. Aí, Sofia, você quer fazer? Mas olha, tem 2 semanas de prazo pra você traduzir. Ui! Não, agora eu tô chocada. Eu juro. Não, acho que esse é o menor prazo que eu já vi de tradução aqui. Eu fiquei chocada. Aí eu falei, vamos, né? Porque eu topo tudo. Aí eu topei. Eu fiquei lá, mais de 12 horas por dia. Eu Menina, acordava, tô chocada. ligava o notebook, trabalho, pausa pra comer e voltava a traduzir. Em 14 dias ficou pronto. Menina, parabéns. Tradução recorde. Não, de verdade. E aí, uma coisa também que eu fiquei bastante curiosa, porque o pessoal sempre fala bastante dessa parte de quando vai traduzir livros, tanto de fantasia como de ficção científica, dessa necessidade do tradutor de ter um pouco de mais de criatividade, porque tem que inventar os nomes, né? Você não consegue. O autor inventou em coreano, e aí você vai ter que inventar para o português. Como que foi essa parte para você? Exigiu muita pesquisa ou você conseguiu fazer assim com tranquilidade? Então, essa parte eu não senti muita dificuldade, porque eu não senti muito que eu tive que criar. Porque, Uhum. por exemplo, o nome dos planetas, eles eram uma mescla de Sigla, número, né? número com letra, que aí só foi. Aí uns nomes, assim, da associação, da organização, eu literalmente passei aquilo que ela quis dizer. Uhum. Então, nesse sentido, eu não senti, assim, tanta dificuldade. Interessante. É. É mais ou menos aquilo que ela traz mesmo, né? Uhum. Outra coisa que eu reparei também, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação sobre o terror da romanização, né? Meu E Deus. aí, para mim ficou assim bem assim evidente, porque, por exemplo, dentro do livro, o nome do protagonista tá sem W na segunda sílaba. E na quarta capa ele tá com W, né? É, Aí eu fiquei assim, gente, curioso, eles trocaram. Quem fez a quarta capa colocou outra romanização. pois é. Às vezes são detalhes que passam mesmo, né? Mas quando você foi fazer a tradução mesmo, você teve alguma instrução de qual romanização deveria seguir? Ou foi tudo livre pra você? Assim, 0 instruções. Eu fiz do jeito que eu achei melhor Uhum. que seria. E eu tava na dúvida entre essa harmonização e a que eu escolhi. Acabei escolhendo essa, só que aí na quarta capa apareceu uma outra. Uhum. Inclusive, não fui eu que traduzi, né, essa quarta capa. Uhum. E acho que por isso que isso acontece. Sim, sim. Aí fica um pouquinho assim, mas não, nada que Uhum. atrapalhe, né, o entendimento da Sim. história. Outra coisa que eu achei interessante é que quando a gente vai lendo, assim, é muito como se a gente estivesse ali junto com os personagens, né, dentro da loja de conveniência, e a gente vai conhecendo, né, o Dong-woo, e ele é muito assim, ao mesmo tempo que ele parece muito despreocupado, né, eu percebi que às vezes ele começa um assunto e aí ele não quer, parece que não quer aprofundar. E aí eu achei que o livro usou bastante o recurso também das reticências. E aí eu fiquei curiosa se isso é uma coisa que tá no original, que às vezes eu tento dar uma xeretada e achar o original, mas hoje eu não tive tempo. E aí eu queria saber se tem isso no original ou se isso foi a forma que você achou pra trazer esse tipo de pensamento que às vezes ele deixa inacabado, um silêncio meio suspenso, como que foi? Todas as reticências que eu usei no livro são literalmente, assim, todas que a autora usou. Eu não inventei nada. Eu só literalmente Aham. coloquei todas as reticências que ela usou, porque eu Hum. achei muito necessário naquele momento, Uhum. porque mostra a hesitação, mostra às vezes, né, aquele Sim, receio de contar algo que tá dentro do seu coração e você não quer contar. sim. Então, tudo isso eu só É uma passei. questão bem estilística mesmo da autora. Uhum. Legal, achei bem legal mesmo. E aí, como que foi pra você, então,
entrar nesse mercado editorial, né? Que você já estava acostumada com shows e tudo isso. E aí tem toda uma nova dinâmica. Você levou numa boa, gostou de trabalhar nessa área, pretende continuar? Como que ficou pra você? Eu adorei. Ai, que bom! E eu quero muito continuar no Uhum, mercado. Assim, eu ainda. Esse foi o meu segundo e último livro, que uhum, foi entregue, acho que no começo de março do ano passado. uhum, Mas eu quero uhum. aprofundar mais, sim. Ah, que legal! Olha, eu gostei. Eu acho que, principalmente agora sabendo que você só teve 2 semanas, você fez um ótimo trabalho. Queria ter tido mais, vou confessar. Você fez um ótimo trabalho. Assim, isso que é interessante, às vezes, a gente pegar esses bastidores, né? Uhum, Porque a gente começa, às vezes, também ver a obra com outros olhos, né? uhum. Eu já gostei, como eu falei, né? Eu gostei bastante desse livro. Foi, assim, uma surpresa. Eu já tinha certa expectativa nele, porque eu já tinha visto lá no Instagram da autora, tudo, já tinha achado interessante. Até, inclusive, eu falei no podcast da Eri. Eu falei, olha, desses livros que saiu, eu quero ler esse aqui, ó. E tinha? Demorei, era esse. A gente tava falando sobre os Ah! lançamentos, e era esse. Eu demorei um pouquinho, mas tá aí. E realmente valeu a pena. Agora, entrando um pouco mais no assunto mesmo, na história, né? Como eu falei no comecinho, ele então tinha essa vendinha em um bairro, né? Tem bem localização mesmo. O livro já começa fazendo essa localização, né? Coreia do Sul, Seul, bairro Bongcheon-dong. Uhum, Então você tem que prestar atenção nisso, né? Isso quer dizer alguma coisa. E uhum. aí, eu fui dar uma pesquisadinha sobre o bairro, tudo, algumas coisas assim, mais de fundo histórico. Quando eu estive na Coreia, eu não me lembro se eu estive nesse bairro. Talvez eu tenha passeado por lá, mas não me lembro agora. Mas você que já morou lá, tudo, você deve saber um pouquinho melhor. O que você sente da atmosfera desse bairro? Ou por que essa autora escolheu falar sobre esse bairro? O que você tem como perspectiva? Olha, na verdade, eu tive que dar uma pesquisada também, porque o nome era familiar, mas eu tava assim, ó, que bairro é esse? Não me recordo. Aí eu fui ver que é onde fica a Universidade de Seul, que é Sim. a universidade mais renomada da Coreia. E eu Uhum. falei, eu estive então naquele bairro. É Uhum. um bairro super tranquilo, é um bairro bem calmo, assim. Uhum. É muito parecido com a vibe, assim, de outros bairros, porque eles são bastante parecidos, né? Você É. que esteve na Coreia, é bem, Uhum. bem parecido, assim. E é um ambiente muito calmo e, às vezes, por isso ele é muito… Talvez não chama tanta atenção, não é um lugar que as pessoas escolhem pra visitar e Uhum. sair. E por ser algo tão… Chega até a ser banal, né? Uhum. E aí, acho que foi por isso que a autora escolheu, assim, um Ah. bairro tão Você acha que é um simples. bairro muito, moderno? Eu acho que sim, né, porque a Universidade de Seul lá deve ser bastante de facilidades, assim, uma coisa mais moderna. Não é a vibe que eu Não? tenho, pelo menos. Porque Poxa! existem outros bairros que são, assim, referência nessa questão, né? Por Uhum. exemplo, Hongdae, ou Sim. às vezes o Gangnam também. Uhum. É muito mais movimentado. Só que esse bairro em específico, eu não sinto tanto movimento. É mais calmaria, né? Um negócio mais… Interessante. É. Eu fui dar uma pesquisada, né, sobre o bairro, e aí eu achei aí algumas informações que eu falei: "Gente, muito interessante". Primeiro porque esse bairro ele foi citado em um outro livro que, assim, eu não li na íntegra, mas que eu cheguei a fazer algumas análises de trechos pra disciplina de literatura, quando eu estive no intercâmbio, inclusive, Uhum. na Universidade de Hallym, e que é o livro The Dwarf, que é O Anão, né, de 1978, do Cho Se-ryul. Uhum. E, não fala claramente, porque ele usa algumas metáforas, algumas analogias, mas, tudo indica que ele esteja falando desse bairro. E esse livro, ele fala sobre o processo de, gentrificação, né, durante a reurbanização, nas décadas de 70, 80, porque no pós-guerra, esse bairro, ele foi, muito, considerado um refúgio para exatamente os refugiados norte-coreanos e para as pessoas Ah. que vinham de outras áreas da Coreia, que eram, no campo, coisas assim, que estavam vindo para as áreas metropolitanas Nossa, que e não tinha muito interessante. onde ir, acabou ficando ali. Então esse bairro Uhum. era um bairro muito estigmatizado, como esse bairro de refugiados, que tem tudo a ver com a nossa história aqui desse livro. Nossa! Ai, Acho que por tá isso ela explicado. escolheu, É. entendeu? Artista sempre tem um motivo, gente. Uhum. Né, tem que estar. E aí, esse bairro ficou, então, estigmatizado por essa questão dos refugiados e pobreza também, né. E Uhum. aí tem todo aquele estereótipo das pessoas que moram ali e tudo, mas aí depois ele foi, então, reurbanizado
né? Exatamente também por conta da universidade e tudo isso. Então, hoje ele tem outra cara. Muitas pessoas... Inclusive, eu pesquisei um pouquinho imagens. E aí eu encontrei um trabalho de um artista, que agora eu não vou lembrar o nome, mas talvez eu coloque depois na descrição. Que faz, assim, um resgate também desse bairro em fotos. Eu achei muito legal, porque ele fala exatamente isso. Que quem vai no bairro hoje não sabe de toda essa história que tem por trás, né? Nossa, eu não De ter sido esse sabia. refúgio, né? Principalmente dos migrantes, né? Das pessoas que estavam em deslocamento. E aí eu achei muito interessante, que aí falando na questão do bairro também, eu conheci esse livro do O Anão, né? Que infelizmente a gente não tem tradução para português. Mas tem um outro livro que se chama I Live in Bongcheon-dong, que é da Cho Kyung-lan. Que é daquela coleçãozinha que quem estuda coreano, então o pessoal da USP que nos escutam vai saber que é uma coleçãozinha que tem da Asia Publishers, que é todos os livros de capa vermelha. E é uma edição bilíngue, inclusive, e tem lá na USP. Eu vou pegar depois pra me ler. Eu achei bem interessante, porque daí ela fala também exatamente desse período em que o bairro era esse local muito conhecido pelos refugiados, né? Nossa. E que ela morou lá. E aí tem uma história que, tipo assim, ressoa até com o protagonista aqui. Porque ela fala, nesse livro, a protagonista do livro, ela mora no bairro com o pai. E ela tem os mesmos sentimentos aqui do Dong, que tem aquele apego ao bairro, mas ao mesmo tempo queria sair dali e não consegue. E aí tem toda essa coisa, tipo, identitária mesmo, né? É um pouco quem eu sou, mas também é um lado meu que eu não gosto, que eu queria apagar, né? É bem complicado. Eu acho que também, se a gente pensar... como você falou no começo, dessa coisa da diáspora, né? De se sentir alienígena. Acho que existe também uma relação de amor e ódio, né? Ai, com certeza. Com o local que você deixou pra trás, com o local que você se estabeleceu. Quando eu venho pra cá, eu tenho saudade de lá. E quando eu vou pra lá, eu tenho saudade daqui. Aí é uma confusão. Com certeza. E mais na cultura pop mais moderna também, esse bairro, isso aí eu falei, gente, eu já vi isso, olha que engraçado. Que ele tem um webtoon, que na verdade é um capítulo só, que é o The Bongcheon-dong Ghost, de 2010. Mesmo quem não é muito leitor de webtoon, acho que vai se lembrar que teve uma época que teve um webtoon que ficou muito famoso por conta das animações que assustava. Quando conforme você ia rolando, o fantasma vinha assim na tela e fazia barulho. Ai, meu Deus! Aí eu falei, gente, eu não lembrava também que era desse bairro, mas eu já tinha lido. Aí eu falei, gente, era eles, então era esse bairro também. Bem interessante. Depois vamos conferir, a gente tá na Naver. É muito legal, dá um sustinho de verdade. É bem legal. Aí a gente falando sobre essa questão de o próprio bairro, né? E aí a gente tem muito esse questionamento sobre... Logo no início ela já coloca, né? Que vai ser feita a instalação do terminal, e aí ele tá reclamando, ele quer vender a loja por um valor alto, e aí, na verdade, a companhia que tá montando o terminal tá oferecendo dinheiro para as pessoas deixarem, né, os seus terrenos e tudo. E essa especulação imobiliária acontece muito até hoje, né? A gente acaba vendo, né? Principalmente hoje em dia, que acho que a Coreia tá muito em alta e o turismo tá bombando, né? Então, assim, acho que muitos lugares estão deixando de ter aquela carinha mais tradicional para ser feito esse embelezamento, né? Para atrair os turistas. Com certeza. Você acha que esse assunto ela escolheu propositalmente porque, sei lá, é algum tópico quente na Coreia? Ou você não tinha ouvido falar? Você já ouviu alguém discutir a respeito? Acho que com certeza é um tópico bem falado. É muito importante ser falado, né? Porque é um processo que é visto, assim, realmente como um progresso, mas ao mesmo tempo é de perda identitária, né? A gente deixa de ser humano para aquilo que, né, é mais tecnológico e é mais útil, mas ao mesmo tempo você deixa de ter aquelas características que são muito pessoais, que são muito humanas. E a gente fala sobre isso, sim. Ah, sim. Porque, até, por exemplo, lá em Seul, que tem aquela vila, né, Hanok, que é um espaço de casas tradicionais, bem no meio da cidade, né, os arranha-céus do lado e tudo isso. E aí tem essa coisa de tentar preservar aquele espaço, mas ao mesmo tempo, mesmo aquele espaço que está preservado, está sofrendo ali as interferências, né, do turismo, e já não tem mais aquela não é a mesma identidade. coisa. Não tem, né?
É uma coisa que fica muito assim. Quando eu estive lá, isso foi uma coisa que me fez refletir bastante, assim, até o meu comportamento como turista. Porque eu me incomodava. Eu falava assim, gente, eu vim aqui pra ver, mas eu não tô vendo a Coreia, sabe? Eu tô Hum, vendo uma vitrine, é o que eles querem me mostrar, é. sabe? E aí, por sorte, né, eu tive como ir também pra outras cidades e ver um pouco mais, assim, de cultura tradicional, assim, coisa. Não que a cultura contemporânea não seja cultura, é também, né, gente, Com obviamente. certeza. Mas muitas coisas são feitas, assim, a favor de mercado, né, de ganhos econômicos também, né. Sim. E a última coisa que eles vão pensar é no bem-estar da população, né, coisas do tipo. E essas questões de identidade eu acho que é um negócio muito complexo, porque ao mesmo tempo que você quer trazer para o mundo a coreanidade, vamos dizer, né, com esse poder do soft power da Hallyu, mas você tem tudo é uma questão, assim, de hibridizar, né, de trazer um pouco da influência, Aham. De ocidental, fora, sim. não é? É mesmo. É um negócio muito doido, assim, que eu fico: "Gente, Contraditório, né? é bem contraditório", mas, né, a gente segue. E esse livro dela fala muito dessas questões. Nossa, fala Porque ela assim. traz aqui, essas questões tanto do espaço físico mesmo que está sendo transformado, como, das personalidades mesmo dos personagens que vão sendo transformadas de acordo com isso, né. E até, daquilo que eles querem mostrar para ser aceitos ou não, né. Porque a gente tá falando aqui, como a gente falou no comecinho, de uma história que vai ter muito bullying, né. Porque esse protagonista, ele, sempre se considerou também um alienígena, né. Uhum. E aí é engraçado isso, né, como o ponto de vista muda, né. Porque ele se considerava um alienígena, mas a partir do momento que ele vai ali para o terminal intergaláctico e começa a conviver com as pessoas de outros planetas, né, de outra galáxia, ele chama todo mundo de alienígena. E aí até o pessoal da companhia fala pra ele que não é legal, né, porque é Uhum. pejorativo o termo, não sei o quê. E ele fala: "Ah, que tem?". Até o momento que ele vai pra outra galáxia e chamam ele de Ele alienígena, já e é ele fala: alienígena. "Nossa". Então é uma É questão ruim muito de ponto mesmo, de né? vista, né, porque assim, todo mundo é diferente. E aí, se você for encarar tudo que é diferente como alienígena, você também é, né. Uhum. E depende do lugar que você tá também, né. Eu aqui posso ser normal, mas lá fora eu não sou mais normal, eu sou alienígena. Uhum. Igual eu tretei essa pessoa. Exatamente. E aí você vai ver que você tá fazendo com alguém aquilo que você não quer que faça pra você, É, né. Então acho que isso exatamente. dá, tipo, aquela coisa, assim, realmente pra refletir, né. Você quer que as pessoas te tratem com respeito, mas como é que você tá tratando o outro, né. Uhum. Achei, assim, muito legal, assim, e ela faz tudo isso com muita criatividade, com um monte de personagens malucos aqui, que são, assim, uns Com malucos muito nomes queridos. E eu acho muito legal, porque é bem naquele estilo da ficção de cura, que eu não sei se você tá familiarizada, que são, assim, sempre livros que trazem em cada capítulo um personagem diferente, que vai trazer alguma coisa pra história, quase como séries, né. Ah. Vai trazer alguma coisa pra história e meio que ele sai de cena, né. Aham. Às vezes voltam, ou não, né, mas é mais ou menos nesse estilo É aqui, mesmo. segue bastante Uhum. essa Vários narrativa. personagens. Tem bastante essa característica da ficção de cura, mas com, acho que, muita criatividade, e aí não fica muito forçado, que é uma coisa da característica da ficção de cura, que é de ter frases instagramáveis e coisa assim, aqui já não tem tanto, né, é uma coisa Uhum. bem mais tranquila, assim, mas tem muitas pontadinhas pra gente refletir, assim, é bem legal mesmo. Aí, eu achei interessante que ela fica frisando muito, né, o personagem fica frisando muito, né, o protagonista, o tempo, né, que ele tá ali. "Nossa, eu tô aqui há 23 anos, há 23 anos", e aí já tinha sido 17 com a mãe e depois mais 23 dele, né. E aí, é o que eu falei, ao mesmo tempo que ele tem um apego àquele espaço, ele queria no começo ele queria porque toda lei vendeu o lugar, né. E aí não Exatamente. deu certo e ele foi obrigado a ficar, né. É muito complexo isso, né, de você ele tem toda essa memória com aquele espaço, mas ao mesmo tempo é uma memória que tem também um percurso doloroso, que ele, se pudesse, apagaria, né. Então a Uhum. gente vai acompanhar toda essa trajetória dele de aceitar esse pedaço doloroso da vida dele, né. Uhum. Ai, é muito bonito mesmo, mas não chega a ser piegas, gente, é legal. É muito legal, é muito legal. E aí essa questão do bullying que a gente fala, acho que não chega não, talvez seja spoiler, eu não vou contar isso pra vocês, o porquê que ele sofre bullying, gente. Mas digamos que, assim, a gente tá falando de uma, a gente tá falando aqui de uma
um pano de fundo, um cenário, que a gente tá falando de outras galáxias e tudo mais. Mas o protagonista, ele é coreano. Ele se localiza realmente, ele mora em Seul, ele nasceu em Seul, e ele é coreano. Mas ele é um coreano, vamos dizer assim, peculiar. Ele tem características físicas diferentes. A gente sabe que a comunidade, né, a sociedade coreana, ela é muito homogênea, né? Bastante. Eu acho que, talvez até por isso que você falou que quando você tá lá, você se sente alienígena. Porque eu acho que você, né, no trânsito e também com essa comunicação com outras culturas, até a sua característica física muda, porque, sei lá, o tom de pele, que você talvez pega um bronzezinho a mais do que as coreanas da Coreia, não é mesmo? Bem isso mesmo. Cabelinho, a forma de se vestir, a forma de se maquiar, tudo Tudo, foi né? tão diferente. Que meio que, apesar de você ser similar, elas logo notam que você é diferente, né? E aí, esse protagonista, ele passa muito por isso, né? E eu queria saber se você acha que esse assunto do bullying ainda é discutido e com que tipo de responsabilidade, né? Porque a gente vê isso muito também em K-drama, muitas dessas coisas. E às vezes pra gente aqui é, sei lá, confuso, né? Porque talvez, não sei, né? A impressão que eu tenho, que nas sociedades asiáticas isso é bem mais pesado do que aqui no Brasil, assim. Não que aqui também já não esteja ficando uma coisa meio tremenda, assim. Mas, né, parece que lá o negócio é mais forçado. O que você acha desse tema, né? Sim, qualquer tipo de bullying é realmente muito pesado. Mas o da Coreia realmente é, assim, num nível acima. Eu sinto também. Mas eu acho que é pelo fato que você comentou, que a nossa cultura, ela é muito mais... Ela tende a ser, o nosso povo é mais homogêneo. A gente tem essa característica. E por ter essa característica, a gente progrediu muito. Assim, a gente tem essa noção de uma só coisa, a gente é um só povo e por isso a gente vai junto. E é por isso que a gente cresceu tão rápido em tão pouco tempo, né? Depois da nossa guerra. Mas, ao mesmo tempo, isso não dá abertura para a diferença. A gente não consegue entender a diferença do outro. A gente enxerga a diferença do outro como errado. E isso, gente, isso causa esses problemas como o bullying, por exemplo, né? Nossa, muito bem colocado. É exatamente essa palavra, que o diferente não é errado, né? São outras formas, tanto de características físicas quanto de comportamento. E realmente parece que a sociedade coreana cresceu economicamente, né? E até culturalmente, assim, tão rápido, né? Depois, né, da guerra, né? Que a gente até conhece como o Milagre do Rio Han. Mas nesse ponto ainda tem muito que ser trabalhado, né? Nossa, tem umas questões assim. A gente acompanha não só literatura, mas, por exemplo, o entretenimento mesmo coreano, né? De vez em quando acontecem umas coisas que o pessoal fica, mas por quê? Nossa, a Coreia viaja. Mas é uma coisa tão estrutural pra eles, não é? Essa questão mesmo da cor da pele. Hoje em dia se fala muito, né? É imperdoável um idol ainda tá fazendo piadinha de cor da pele, né? Porque nessa altura do campeonato. E sim, é realmente imperdoável. A gente nunca foi certo fazer isso. Mas é um negócio que pra eles é tão estrutural, assim, que. Gente, é muito complicado. Aqui no livro a gente tem uma personagem, né, que é uma atriz, né? Então ela vem representando aí essa classe do entretenimento, né? E uma das coisas que ela sofre preconceito é exatamente pela cor da pele. E aí colocam que ela tem essa cor de pele porque ela nasceu num país que é um país inferior, né? E aí também ela esconde a origem, né? Ela não fala que ela é desse país, né? É bem, bem complicado isso, né? Nossa, assim, eu fiquei, gente, essas metáforas dela estão ótimas. E aí eu achei interessante, porque tem todo um conceito aqui também que eu achei legal ela colocar em discussão, a autora, que é sobre como acho que também ela quis trazer um pouco. Eu vejo nessa interpretação, não só das pessoas que são diferentes e estão em território coreano, como os próprios coreanos que estão fora, né? Os coreanos da diáspora, né? Que foram e que acabam, então, sendo eles os diferentes em outros locais, né? E aí ela traz também uma questão sobre os problemas estruturais que tem a ver com a responsabilidade do governo nisso, né? Que tem a questão do RPS, né? Que tem aqui que seriam os andarilhos espaciais, né? Que eles o país deles foi. O planeta deles foi destruído. E aí eles ficam, então, vagando. E eu achei muito louco, porque eu falei assim, gente, aí eles não têm, tipo,
permissão para ficar nos lugares, né? Tipo, por exemplo, se a gente for pensar em diáspora coreana, teve a imigração para cá nos anos 60, depois teve, em 70, veio outras ondas, né, de imigração, e a gente recebeu aqui no Brasil muitas ondas, né? Não só de coreano. Uhum. Mas que a gente permite a pessoa de se estabelecer e tudo. E aqui no livro ela fala muito sobre a falta de acesso, né? Das pessoas que são consideradas diferentes, né? Que as próprias leis, né, nessa realidade que ela coloca aqui de galáxias e de comunicação intergaláctica, não permitem essas pessoas se estabelecerem nesses novos países, né? Eles têm um visto temporário. Acho que tem um limite de 15 dias em cada planeta. Assim, não dá pra você fazer nada, assim. Aí tem vive. Aí tem até um personagem que, inclusive, essas pessoas que... um desses andarilhos, né? Não me lembro agora se são todos, né? Se são todos desse país. Eles são tatuados, né? Com uns dados, uns negócios assim. E aí também isso vira um estigma. Eu achei também que ela trouxe isso daí, porque é uma discussão muito em voga também, né? Que só agora que a Coreia foi permitir, né, da tatuagem ser feita por pessoas que, não médicas, né? Também era um assunto que vinha em debate há muito tempo, né? Porque, gente, é uma arte muito bonita, né? Tem tantos artistas que viviam aí na clandestinidade, né? E aí, ela trouxe isso pro livro, né? Da questão das tatuagens, mas junto com esses personagens que são os andarilhos. E aí... ela trouxe muito essa questão de como que, às vezes, você quer, digamos assim, melhorar de vida, buscar novas oportunidades, mas você não consegue, porque o lugar onde você tá não te permite, te deixa sem alternativas, né? Você, quando você morou na Coreia, não sei se você teve contato, mas a gente escuta falar um pouco, assim, né, tem um conhecido, né, meu também, que mora lá na Coreia há bastante tempo já. E ele inclusive, o Gilson, gente. Ele esteve aqui no programa, fez o primeiro episódio dessa temporada comigo, muito bom. O canal dele também é ótimo, ele traz bastante essas discussões. E ele já conheceu muita gente refugiada lá, né? Que são principalmente de países do Sudeste Asiático, e que sofrem muito preconceito mesmo. E tem toda essa questão, né, do acesso. Você chegou a conhecer pessoas lá assim? Sabe alguma coisa sobre esse assunto? Eu acho que o mais próximo é o meu pai. Ele é nascido na Coreia, só que ele se mudou também pra cá aos 7, 8 anos, como eu. E aí ele tem toda aquela aparência de estrangeiro mesmo, pele mais morena e tudo mais. Ele também ele tem dificuldade bastante na fala, na língua coreana, que ele esqueceu bastante. Ele tá aqui já há 40, 50 anos fora. Não tem como a gente falar do jeito que fala igual um nativo, né? E ele, inclusive, mudou de nacionalidade pra nacionalidade brasileira. Ah, sim. Então, apesar dele ser coreano, ele se naturalizou brasileiro. E aí, voltando pra lá, teve uns empecilhos ali, hein? Olha! No trabalho, inclusive, foi muito difícil, assim. Ele foi bastante, assim, vou dizer, humilhado por ele ser estrangeiro. A forma como eles tratavam era diferente, só pelo fato dele ser brasileiro. Nossa, ele nasceu lá. Ele nasceu lá. Olha pra você ver que coisa horrível. E a gente escuta falar muito disso, assim, que aí as pessoas acabam tendo que se sujeitar a esses empregos, mas às vezes de trabalho braçal, ou então sem segurança, com uma baixa remuneração, por ser estrangeiro, né? Então, assim, que você falou, o país se desenvolveu muito, mas ainda tem muitas coisas que estão ali por baixo, né, do tapete, e que são muito problemáticas, né? Nossa, com certeza. É bem complicado, bem complicado. E quando a gente tava falando também dessa parte dessa personagem da atriz, né, todo esse preconceito que ela sofre, também tem muita questão, eu acho, que ela traz pra gente refletir sobre a cultura do cancelamento, né? Você sentiu isso enquanto você traduzia? Nossa, com certeza, meu. Porque ela era amada, idolatrada, melhor de um dia pro outro. Melhor atriz da galáxia, né? Literalmente, da galáxia. Do nada, de repente, mas olha, ela recebeu uns presentes aqui, que esses presentes, só pessoas que são naquele país X inferior que gostam e que recebem. Então ela deve ser. Se você reparar bem, a pele dela também, ó. Ela deve ser desse país mesmo. E ela fica odiada por todo mundo, né? E ela sendo literalmente a mesma pessoa. Exatamente. Só pelo que ela era. Não foi nem pelo que ela fez, foi pelo que ela era. Sim, exatamente. Ela não falou nada. Gente, ela não deu uma gafe, sabe? não fez, assim, nada contra ninguém, entendeu? Foi só... E aí, fica assim daquela questão, que eu acho que trouxe bastante nesse ponto do livro, sobre você... autoaceitação. Porque aí também tem essa questão de, tipo, se ela vai ou não assumir que ela realmente é desse país. Porque ela podia mentir, né? Ela podia inventar e
vai, provem, entendeu? Mas não, ela realmente vai a público e confessa que ela é daquele país. E aí até um dos outros personagens, eu não sei se é o protagonista ou se é o outro, que é o fã dela, que fala que… Por que ela fez isso, né? Se ela sabia que isso ia causar, então… Ela perdeu uma legião de fãs. E aí ela fala que ela… Que do mesmo jeito que… Essa parte é muito bonita. Que do mesmo jeito que ela vai perder uma legião de fãs, ela teve essa coragem de aceitar quem ela é e assumir, né, o país de origem dela. Porque ela recebeu mensagens do mundo inteiro de pessoas do país dela que estavam também em deslocamento. Nossa, dá até vontade de chorar. E deram maior força pra ela, assim. Nossa. E aí ela falou assim, Foi lindo. não, por mais que… Sei lá, não sei quantas pessoas não vão mais me amar, mas eu ainda tenho quem me ame, sabe? Falei, gente, que bonito. Nossa, foi muito legal essa parte, assim. Isso me fez lembrar também, muito… A gente tá agora, gente, recém teve o Oscar, né? E teve toda essa questão do K-Pop Demon Hunter, que as meninas foram lá e arrasaram muito, né? Então tá muito forte, eu acho, essa coisa assim, né? Desse orgulho nacional, orgulho étnico também, né? Porque, afinal de contas, foi um espetáculo no Oscar, né? Você acompanhou? Então, só pelos trechinhos, assim, do Insta. Mas, com certeza, dá um orgulho muito gigantesco. Sim. O tratamento é diferente nas ruas, nos lugares que você vai. Eu sinto realmente isso na pele. Então, é um orgulho muito grande. Não, e é muito legal. Porque você vê, assim… Eu vejo muito pessoal falando assim… É curioso, né? Assim, a gente às vezes fala assim… é engraçado que antes, as mesmas coisas que as pessoas usavam pra humilhar a gente, hoje as pessoas admiram. A questão do kimchi, por exemplo. Você já deve ter passado por isso. Sim. Das pessoas falar, ai, que comida fedida. E hoje em dia, kimchi é gourmet, gente. Super caro agora, pela mesma coisa que ele tá entregando. Sempre teve aquele cheiro, sempre, sabe? Nossa, isso é um negócio assim que… acho que pra vocês, né, deve ser ainda mais ainda… Eu falo, porque assim, eu que acompanho cultura coreana há, sei lá, uns 15 anos pra mais… Eu já sinto, assim, que eu falo assim, gente, as pessoas me achavam uma alienígena, porque… Ai, por que você gosta dessas coisas? Você gosta desse povo aí? Por que você fica assistindo esse negócio? Que música esquisita. E assim, eu nem tenho nada de ascendência, de etnia. Era só um gosto, né? Um hobby, uma coisa assim que no fim acabou se tornando uma carreira e tudo. Mas vocês, que é a identidade de vocês, né? E ter toda essa reviravolta. Como que é isso, né? Muito doido. Eu não sei, eu sinto muito orgulho, mas ao mesmo tempo eu sinto um pouco de… Não sei como explicar esse desconforto, assim, que eu sinto. Eu realmente não sei descrever em palavras, porque eu tenho esse mix de sensações sobre tudo isso que tá acontecendo, assim. E, gente, a gente não mudou. A gente é o que a gente sempre foi assim. Só que pelas mesmas coisas, como você comentou, outro dia era pejorativo, só que aí no dia seguinte isso se tornou, assim, o alvo da admiração. As pessoas do nada, assim, enxergam ainda de uma forma exótica, eu acho, só que de uma forma positiva. Mas aí também não deixa de ser objetificação, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho do que o nosso país, né, tá conseguindo conquistar, assim, tá se mostrando. E, não sei, é um mix de sensações muito… Porque não deixa de ser um valor atribuído pelo olhar externo. Sim, total. A gente continua naquela questão também da alteridade, de você aceitar a diferença, né? E aí a gente… Só que é uma linha muito tênue, né? Você pode estar aceitando, daqui a pouco você já vira por um preconceito, pega tudo aquilo que você estava elogiando e já coloca… Isso aconteceu muito recentemente também, não sei se você acompanha muito essas tretas do K-pop. Super recente, aconteceu uma controvérsia com os fãs, né, coreanos e os fãs do Sudeste Asiático por conta do Day6. Não sei se você ouviu falar. Eu nem acompanho, mas desse eu fiquei sabendo. Não, porque o negócio tomou uma proporção, assim… Pra quem não acompanha o rolê, gente, porque isso também é treta de Twitter. Não é o melhor lugar pra assustar, né? Mas é importante a gente estar informado. E o Day6 fez um show, né, em Kuala Lumpur, na Malásia, no comecinho do ano, em janeiro. E parece que, tipo… gente, na verdade, todo lugar tem essas regras de não poder levar essas câmeras profissionais e tal, coisa assim. Só que tem os fansites coreanos, né? E aí as coreanas levam mesmo, porque elas são profissional, elas são fã profissional.
elas vêm pro Brasil também, daqui a pouco tem show do Jackson, elas vão estar aí. E aí não podia, né? E aí parece que rolou alguns comentários de fãs malaias sobre essa quebra da regra, meio que criticando as coreanas. Aí as coreanas foram e revidaram, xingando as malaias. E o negócio tem uma proporção, porque daí os filipinos, os tailandeses foram defender as malaias. E começou a virar uma briga de insultos realmente étnicos, né? Falar assim, porque o seu país é subdesenvolvido, Nossa, sim. porque você é pobre, você fala isso, mas você tem que elogiar o artista coreano, porque no seu país não tem artista, sabe? Nossa, gente, o negócio ficou Jesus! assim. Quem quiser acompanhe depois da treta, tem a hashtag Siblings, que é... Eles fizeram, né, tipo, Southeast Asia, e como se fosse esse trocadilho com irmãos, né? Na verdade, até o Brasil entrou no meio, porque o pessoal do Sudeste Asiático puxou o Brasil como primo. Gente, o negócio virou uma proporção. global. Mas você sabe que foi muito interessante? Porque parece uma bobeirinha de Twitter. Só que, gente, isso causa conflito diplomático. Nossa, porque se a gente for com certeza. pensar que como o K-pop, ele é aí um instrumento de soft power. E aí você fazer uma discussão entre fãs que pode gerar toda uma proporção que a hashtag era pra trazer boicote. Não vamos consumir, então, produtos coreanos. Se eles estão falando que a gente é fãs inferiores. Entendeu? Não, um negócio bizarro, bizarro. E, gente, assim, o Day Six não fez nada. O Day Six só foi lá, e aí aconteceu tudo isso, os fãs um começou a discutir com o outro. Aí começou, eu sei que depois disso começou toda uma discussão sobre até criticar os dramas coreanos, falar que os dramas coreanos não são mais tão bons como antigamente. E aí falar que tal drama de tal país X é melhor. E tá assim, uma coisa assim que eu não sei ainda. Eu acho que ainda temos vestígios dessa treta, mas, né? Eu só o tempo vai dizer. acompanho muita coisa coreana, né? Uhum. E aí eles fizeram esse post, e aí embaixo nos comentários são todos coreanos. E eles, gente, calem a boca, por favor, fiquem quietos, que vocês estão, assim, estragando a nossa imagem. Não, e é muito essa coisa de estragar a imagem, e isso também ela traz no livro, sobre a questão de, como você falou, de essa questão da homogeneidade, e também de ser muito unido, né? Um povo só, uma coisa só que luta pela mesma coisa. Então, quando você também faz uma coisa que vai trazer vergonha, você tá trazendo vergonha pra todos. Pra todos os coreanos. E aí, eu fiquei, gente, que situação. Nossa, o negócio tomou uma proporção assim que eu falei, gente. Mas, enfim, aqui ela fala também sobre essas questões, né? A própria atriz, no caso, ela não quer levar vergonha pro povo dela, né? Então, por isso também que ela assume a origem dela. Porque ela fala, eu não vou me vergonhar de quem eu sou. Né? Eu não fiz nada de errado, inclusive porque depois a gente vai entender aqui que, como a gente tá falando, a questão de você entender a diferença como algo errado, algo incômodo, algo feio. E aí ela fala, na verdade, o que as pessoas veem a gente como pessoas inferiores é um estereótipo, porque é uma mentira. Foi uma coisa que acreditaram e foram passando adiante, e que tomou proporções, né? E aí deixou todo mundo em maus lençóis. Então tem que tomar muito cuidado, né? Com todas essas coisas, gente. E aí essa coisa de patriotismo tá muito forte, né? Inclusive tem aqui um trecho que será que eu vou lembrar qual página era, gente? Não sei qual página era, mas eu anotei aqui também que tem um ditado, né? Que se fala aqui. Peraí, gente, é uma dessas rosinhas aqui. É que tem várias, né? Eu sei que a personagem fala que os melhores laços vieram da vida acadêmica e da terra de origem. E eu acho que traz muito disso que você falou, dessa coisa da união, né? Eu também, a gente acompanha muito aqui no Brasil a questão, né, de como que se desenvolveu, né, a comunidade coreana aqui. E foi muito na base disso, né, de um ajudar o outro, não é mesmo? Foi. E como você falou, isso tem o lado positivo e tem o lado negativo. Com certeza. Pra você, como que é essa parte? Você... como você falou, seu próprio pai sofreu preconceito quando voltou pra Coreia. Mas agora falando aqui de Brasil, tem muito essa cobrança pela também a questão acadêmica, né? Ou então como você se porta como membro da comunidade coreana perante os brasileiros? Existe uma certa cobrança? Questão acadêmica sempre teve mesmo. Eu me esforçava pra conquistar aquilo, só que era visto como, ela já
já nasceu assim. Hum. Ela já tira notas boas porque ela é asiática, ela é inteligente. Uhum. E aí o meu esforço não era visto, assim. Então essa cobrança também dos meus pais, né? Sim. Em casa, me cobrando. E na questão, o que você falou dos brasileiros? De a gente se portar diante dos É, porque brasileiros? como existe muito essa coisa da comunidade, e aí, assim, você. Qualquer coisa que você fizer, a comunidade inteira se envergonha, sabe? Então tem a própria comunidade tem uma cobrança em cima, né? E aí gera tudo um monte de estresse. Então, nesse sentido, acho que aqui eu me sinto muito mais livre de fazer o que eu quero. Porque ninguém sabe se eu sou coreana, se eu não sou. Mas aí, ao Mas você mesmo tem bastante tempo. convívio com a comunidade coreana e coisa, É, nível de igreja, essas com coisas assim? certeza. Mas dentro da comunidade, aí sim eu sinto uma pressão muito gigantesca. Porque, como a comunidade ela é muito pequena, a gente se conhece. Então, Uhum, qualquer coisinha que a gente faz, o outro já sabe. E outro sabe quem eu sou. uhum. E aí, nesse sentido, eu me sinto bem mais pressionada do que eu, como coreana, me mostrar, assim, ser um exemplo, talvez, Ah, entendi. representar a nação pro Brasil, isso eu não me preocupo Ah, muito, isso você não. tá tranquilo. É. É que os brasileiros não pressionam muito, né? Talvez não antes, porque eu acho que agora também com essa proporção que tomou a questão de, né, ser coreano hoje em dia ser coreano é cool, né? É É, legal, nossa, é um negócio, exatamente. gente. Acho que a Sharon falou também no episódio do Kyopocast que ela se sente um Pokémon raro. Eu falei, gente, mas não Sim, eu me é, sinto assim, assim não é? também. Eu falei, Perguntam meu gente, nome, aí falam assim, você é coreana, japonesa, chinesa? Eu sou coreana. Aí, do nada, a atenção, eu sou centro das não atenções. é? É, menina, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Eu acho que você falou também sobre como é que você se sente apreensiva, né? Acho que também tem uma questão de, ao mesmo tempo, que nem aqui o caso da atriz no livro, de você tá. Parece que quanto mais você sobe, pior vai ser a queda, né, se Hum, alguma coisa acontecer. Então, acho que sempre tem aquela coisa de ter um pezinho atrás de. E se daqui a pouco a moda passa? é, Como que eu fico? é. Não é? Ou como virou a moeda tão rápido, assim, de preconceito, virou Uhum. admiração e vai demorar pouquíssimo pra poder virar Sim. também o outro lado da moeda. Não é? Nossa, é uma montanha russa. É. Agora, uma coisa que eu achei também que, aqui junto com essas metáforas todas que a autora traz, Hum. que daí a gente, eu acho que é que tem muita gente que é leitor igual eu, meio maluco, assim, que vai, nossa, entra na história e fica vendo tudo quanto é referência que achar. E quando eu tava lendo, tem muito essa coisa aqui sobre. Chega um certo ponto que entra duas personagens que são uma mãe. Não, uma mãe não, minto. Uma avó e uma neta. E que elas não conseguem se comunicar, né? Nossa. E é bem triste, assim. Aí você pode entender isso como o gap geracional, que a gente tá tendo muito conflito, não é só na Coreia, no Brasil, no mundo, né? Tem a questão do gap geracional, que realmente, né? Hoje em dia, porque na minha época, hoje em dia todo mundo Nutella, não sei, essas coisas assim. Nossa. A geração Z, aí a geração Z fala que os outros são cringe, e é uma guerra, né? Fora a questão da guerra dos sexos, que é outra coisa à parte. Mas tem uma guerra geracional também, né? Uhum. E aí a gente tem aqui essas personagens que podem trazer uma história que a gente pode relacionar a isso. Mas, ao meu ver, eu acho que também por ter um pouco de conhecimento de história coreana, eu senti muito que ela trouxe aqui, nesse ponto, as questões da divisão, né, da Coreia mesmo. Hum. E aí, depois pensando também como ela escolheu esse próprio bairro pra falar a história, aí que eu tive mais certeza ainda. Eu falei, gente, ela tá falando da divisão aqui, né? Hum. Dessa forma toda, dentro desse universo que ela criou, né, de ficção. Como é que foi pra você esse ponto, traduzir, né, essa parte em si, né? Porque ela fala, tem um ponto que, se eu não me engano, o protagonista fala que entende a atitude da senhora mais velha de ter realmente separado e mandado cada um pro seu canto, porque estava todo mundo se matando, né? Pela falta de entendimento, né? Por não conseguir se comunicar. E aí, meio que talvez até o protagonista ameniza, como seria assim, eu entendo, né? Porque foi assim, vamos dizer, um mal necessário pra, tipo, diminuir. Eu senti muito que isso era, assim, um pouco sobre essa questão mesmo da divisão, né? Da Guerra da Coreia. E eu fiquei, gente, nossa, mexeu no vespeiro, né? A autora aqui. Porque acho que hoje isso é um debate muito grande na sociedade coreana, principalmente entre as gerações, porque eu acho que tem essa questão da geração mais velha, que ainda tem o sentimento de unidade, né, com o povo norte-coreano,
mas a geração mais nova que já não quer saber mais, né? No tempo que você morou lá agora, principalmente depois que você já era adolescente, adulta, você lembra dessas discussões? Porque eu lembro que quando eu estava lá no intercâmbio, em 2022, tinha muito essa discussão. Talvez porque a gente estava também num ambiente acadêmico, né? Em que a gente trazia à tona mesmo esses assuntos mais, assim, vamos dizer, controversos. Mas a gente acabava conversando muito sobre isso, né? E eu achei que ela trouxe isso aqui para debate, né, nesse ponto do livro, sobre a polarização, a falta de comunicação e como que a gente poderia se entender melhor para viver pacificamente, né? E aí ela deixa essa reflexão, então, né? Se a gente quer. O que é melhor? Cada um no seu canto ou vamos tentar se entender? É, A minha avó, Hum, ela fugiu da Coreia do Norte quando ela hum, tinha uns 15 anos. E a gente conversa muito sobre isso. hum, E eu vejo que a geração dela ainda defende a união dos dois uhum, países, né? A volta dos dois países. Só que eu vejo que conforme a geração vai passando, isso realmente, assim, já pode esquecer. Assim, pessoal da minha geração já não tem mais esse pensamento, porque para uhum, eles já não é mais nós, é o outro. uhum, E, assim, quando a autora ela traz essa questão, eu não sinto que ela está, assim, em nenhum dos lados, nem uhum, defendendo a união, nem defendendo, assim, a separação, mas ela só quer trazer essa dor que foi, né? Essa falha na comunicação. sim, E não é como se eles não tivessem uhum, tentaram, mas que no final foi isso que aconteceu. E fala de uhum. uma forma bem amargurada, né? Sim, sim. Mas que, assim, que eu interpretei isso como, ai, deu, e foi o que aconteceu, Sim. e não tem Foi mais como eu volta. interpretei também, que não que ela esteja a favor de um ou É, lado ou de outro, mas que não teve alternativa para que se mantivesse minimamente a paz, entendeu? Porque ou era isso ou continuava todo mundo se matando. é. Foi, assim, foi necessário, assim, pelo que eu Hum. entendi, assim. Ela Uhum, quis passar essa mensagem que aconteceu desse jeito porque teve que acontecer. uhum. E acho que foi isso. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso ela traz também, não só para. Acho que é importante a gente sempre resgatar o passado Sim, para com que não certeza. aconteça de novo, Nossa, né? com Porque se a gente for certeza. parar pra pensar, é o que eu falei. A gente tá falando, a gente pode interpretar que ela tá falando ali, então, de uma separação lá de 40, 50 anos atrás, da Guerra da Coreia, mas a gente tá vivendo hoje. E se a gente for ver hoje, tá polarizado, né? Uhum. Então, pode acontecer de novo, né? Se a gente não tomar cuidado, né? Por N motivos, né? Que, como eu falei, a guerra dos sexos, que na Coreia tá pior que no Brasil, Nossa, né? tá difícil. Não é? Então, assim, é curioso isso, eu acho muito legal como ela traz num livro aqui, que é um livro leve, é um livro divertido, mas que ela traz, assim, esse contexto político tão forte, assim, que traz, assim, muitas, muitas E não é reflexões. só uma pauta, né? São várias, Um assim, monte, mescladas. um monte. Eu falei Achei assim, gente, incrível é coisa de também. artista É. mesmo. Nossa, Tinha que porque. ser. E eu fiquei muito interessada também em alguma. No Instagram dela tem, às vezes, alguns videozinhos, né, de algumas artes dela, tudo. Fiquei muito interessada. Ela também tem muitas obras que já foi para exposição que trazem pautas LGBT também, né? Hum. Ela é bem ativista, assim, nesses pontos, assim, né, de diversidade, né? Eu acho muito, muito bacana mesmo o trabalho dela. Inclusive, eu fico até curiosa pra, assim, quem sabe, né, ela algum dia traga escreva mais um livro, né? Porque eu achei muito Nossa, legal, assim, eu achei bem bacana por mesmo. favor. Eu gostei muito, eu falei assim, gente, vale a pena mesmo, assim, é uma leitura que, como eu falei, é divertida, é emocionante também, e ao mesmo tempo suscita um monte de reflexão pra gente levar pro nosso dia a dia, sabe? Uhum. Achei muito legal mesmo. Outra coisa que ela traz, que a gente tá falando de muitas pautas, ela traz muitas pautas, gente, mas não Muitas. fica confuso, não fica confuso. Não mesmo. E querendo ou não, muitas coisas conversam entre si, E né? é de uma forma bem leve, assim. Parece pesado, mas não é nada, né? Nem Não, um não é, pouco. não é. Até mesmo a história do protagonista, que é essa história de trauma, né, de Uhum. bullying e de rejeição e tudo, mas não chega assim a ser uma coisa, nossa, que horror e meu Aham. Deus, né? Aí uma coisa que eu falei, gente, essa pauta tá quentíssima, que a pauta, mais ou menos do meio pro final do livro, aparecem os atadianos, que são aí seres que desistiram do corpo físico e decidiram se transformar em seres virtuais.
Maluco, gente. E olha, a gente tá. Doideira, né? Algum dia vai chegar nisso aí. Tá bem próximo ali, Não né? Da é? nossa Tá bem realidade. próximo. Tem muita gente que já tá querendo viver. Querendo ou não, tem muita gente que já vive só na rede social. Então, tipo, no dia a dia, é só um corpo se alimentando e só tá ali, ó. Tipo, cada vez mais recluso, né? Tem todas essas questões. E eu acho que ela traz aqui exatamente essa visão, né? Dessas pessoas que estão escolhendo viver uma realidade virtual. Muitas vezes por medo da sua própria realidade, né? E aí aqui os atadianos, eles não só decidem, então, viver nesse mundo virtual, né? As suas versões virtuais. Porque a versão virtual tem isso também, né? Você pode modificar, pode colocar uma coisinha extra. É o Photoshop, gente. É o Photoshop da vida. Você muda. Porque fala muito sobre a questão de aceitação também de aparência física, né? E que se a gente, de novo, for pensar, principalmente na sociedade coreana, o peso que tem, né? O padrão de beleza, né? E aí ela traz os atadianos e eles querem. A personagem atadiana principal aqui, que traz o conflito. Que, inclusive, nesse momento, a história toma um outro rumo. Ação, uma perseguição, né? Falei, gente, eu fiquei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Queria saber logo o que ia acontecer, se iam pegar, se não ia pegar, se tava dentro da tela, se não tava, se era vida real. O que tava acontecendo? É muito legal essa parte. E a personagem quer apagar o backup dela, né? Ela quer, tipo, realmente excluir quem ela era anteriormente. Não bastou ela ter se transportado para uma realidade virtual. Ela quer apagar o eu verdadeiro. Nossa, eu falei, gente... Pesado, não é mesmo? Pesado e que acontece hoje em dia. Acontece muito. Eu falei assim, gente, tanta gente que mente, tenta de todas as formas apagar o seu passado, assim, né? E assim, eu não sei se... Nunca conheci ninguém na Coreia que realmente passou por isso, mas a gente vê em dramas. A questão da cirurgia plástica, por exemplo. Que a pessoa, quando vai entrar a maioridade, ou então quando vai pra faculdade, vai e faz uma recalchutagem, muda de estado, não é? E começa uma nova pessoa. Você já viu isso na vida real? Ou é só coisa de drama? Eu vejo isso, mas não só lá na Coreia, inclusive no mundo inteiro, né? Não, hoje em dia tá terrível. Sei lá, uma certa ridicularização do eu do passado, sendo que esse eu sou eu também. E aí eles querem apagar e se transformar numa nova pessoa, mas se você não tem um passado, você não tem. Você não tem nada. E aí elas querendo também se inserir num padrão, assim, que às vezes nem é você. Tipo, você quer se tornar uma e-girl, um monte de girl aí. Uma clean girl. E às vezes nem é. Sim. Nem é uma personalidade sua, não é sua identidade, mas aí eles estão em busca de uma identidade que não é a sua, não é a verdadeira. Então, no mundo inteiro, né, tudo isso, esse movimento. Sim, e tanto, que nem você falou, tanto na questão de às vezes, como se portar de forma virtual, né, no mundo, né, digital, assim, mas também na vida real, principalmente com essa coisa dessa ferramenta da cirurgia plástica. Nossa, sim. As pessoas se transformam, né? Sei lá, né, não vamos, assim, entrar no mérito, né, se deve ou não deve fazer, né, uns retoquinhos, né, tem gente, não faz mal pra ninguém. Mas transformar totalmente, como você falou, a pessoa deixa de existir, porque se você não você nunca, não tem como você ser algo hoje sem o que você foi antes. Ficar resetando, aí você tá zerada, você não é mais ninguém. Não, isso eu vejo muito, isso me irrita, inclusive, nas redes sociais. Nas redes sociais, gente, principalmente do pessoal mais jovem, que, sei lá, o meu Instagram tá lá, desde quando eu abri ele, acho que não apaguei nada, tá tudo lá. Se eu postei um dia, postei, faz parte do meu acervo, entendeu? Mas você entra no Instagram de pessoas mais jovens, não tem nada. Porque hoje eu posto, amanhã eu me arrependo, aí eu apago. Até acho que por isso que o Instagram criou essa coisa dos stories, né? Porque a galera realmente só apaga, não deixa a postagem ficar lá. E eu fico assim, mais ou menos isso. Já é assim, um indício dessa situação, né? De você hoje, você se expõe, amanhã você já exclui isso e você quer apagar da memória de todo mundo, né? Que infelizmente às vezes não apaga, né? Às vezes, quantas vezes a gente vê
cancelamento de idol coreano, exatamente por alguma coisa que alguém desenterrou da Nossa, internet 10 anos atrás. sim. Né? Tadinhos, né, gente? Poxa, a pessoa falou uma besteira lá não sei quando, mas alguém pegou aquela besteira, pronto. Ou até mesmo aparência física, Sim. né? Pega uma foto, assim, super mal tirada daquela pessoa e fala, nossa, olha isso. Nossa, isso tem muito já viu, de comparação, exatamente da questão da cirurgia Sim. plástica. Idols antes da cirurgia e E depois. depois... Às vezes, realmente, gente, às vezes nem é cirurgia plástica. Às vezes é simplesmente assim... É o ângulo. Um ângulo, um monte de tratamento de beleza que a pessoa faz. Maquiagem transforma, Maquiagem. né? E aí vai lá e fala assim, então a pessoa fez não sei quantas mil plásticas. Tem gente que fez mesmo? Tem. Né? Mas não é todo mundo também, né? Não se generalizar, não é mesmo? Eu sei que eu fiquei, gente... Essa coisa assim. E aí, isso todos também é legal, porque todos esses personagens que vão surgindo pelo meio do caminho, e cada um vai trazendo uma problemática para ser discutida, e tudo isso também pedacinhos que vão ali, então, se unindo para fazer, então, a catarse final, né, pro próprio protagonista se transformar e aceitar o eu dele do passado, sim, né? É muito que bonitinho, lindo. gente. É muito bonitinho. O final, assim, é emocionante, gente. Emocionante, assim, eu amei. Recomendo muito. Não vamos dar spoiler aqui do final. Você vai ler também, você vai acompanhar toda essa maluquice. Que é uma maluquice muito saudável. Adorei. Assim, achei bem legal. Exercita bastante a nossa criatividade também. Ficar pensando Nossa, em todos sim. esses planetas, essas pessoas diferentes. Imaginando como são os personagens, porque não Sim. dá pra imaginar como eles vão ser. Aí você vai Aham. lá desenhando, é muito legal. Imaginar a cor da pele diferente. Nossa, achei muito legal isso. Eu não falei de um personagem interessante também que tem, que eu acho que eu acabei. Era muitas coisas. Gente, olha quanto que eu anotei esse livro. Era muita coisa pra falar do livro, não dá. Ela chegou aqui, ela falou pra mim assim: Nossa, mas você anotou muita coisa. Eu falei: mas eu não vou falar de tudo isso. Segura a emoção, não vai dar. Mas tem um outro personagem que também vai tocar num assunto polêmico também atual, que é da inteligência artificial. Que é o personagem perfumista. É o Dein. O Dein, isso mesmo. Que, coitado, ele sofreu um acidente, né? E aí ele tá ali à beira da morte e os pais acabam decidindo, com uma medida drástica pra salvar a vida dele, prolongar a vida dele através de inteligência artificial. E aí meio que pegam coletas de dados de todo mundo que conheceu ele e junta pra fazer uma nova memória dele, entendeu? E, gente, lógico que isso não vai dar muito certo. Obviamente, né? Porque, gente... Tudo errado, né? Nenhum ser humano é possível que nem a pessoa que... Meu melhor amigo, meu irmão, pai, vai me conhecer profundamente. Como é que vou pegar dados de várias pessoas e vai me reconstituir? Não tem como, é impossível. É impossível. E aí tem toda essa questão, né? Que realmente ele é um cientista, né? Então ele, apesar de ele ser muito a favor da tecnologia, de tudo isso, eu achei muito legal, porque a gente vê aqui nesse ponto a discussão sobre a questão da humanidade, né? Porque esse personagem, ele fica se questionando se ele ainda é um ser humano ou não. Porque agora ele é uma criação, assim. E ele falta um pouco de empatia, né? Porque ele ficou meio, assim, né? Frio. Falta sentimentos ali. Sim, E aí ele fica todo se questionando. Mas nesse ponto eu achei muito interessante a discussão que a autora traz. E eu acho que isso tem a ver também com esse background dela de artista multimídia. Ela é uma artista que ela brinca muito com a questão da tecnologia, né? E aí ele traz muito esse questionamento sobre até onde vai a humanidade e o que a gente pode aproveitar ou não da tecnologia, né? Eu achei muito, assim, bonito, assim, porque apesar do jeito que ele age, demonstra que ele tem humanidade, né? Sim. É muito bonito. E aí fica aquela coisa, assim, de... até que ponto a gente pode, então, se ancorar, né? Se apoiar, né? Na tecnologia, né? E a inteligência artificial tá aí levando muita coisa, né? Que a gente não sabe até onde vai. Trazendo muitas coisas e mandando embora muitas outras. É um perigo, né? Eu já... inclusive, tem uns outros... Tem um K-drama que é sobre isso, que eu falei, gente, esse K-drama tá muito ruim. Qual? Inclusive, eu já falei sobre ele aqui, acho, inclusive, porque é com o John Hae, e eu gosto muito desse ator, né? Só que a Piece of Our Mind, se eu não me engano. E aí ele traz exatamente uma questão assim, um plot de que ele gostava de uma menina e essa menina morre. E aí ele é engenheiro, né, desenvolvedor, e ele quer trazer, então, essa menina de volta. Na verdade, não é essa menina. O projeto dele é trazer, através da inteligência artificial, as memórias dessas pessoas que faleceram para meio que trazer consolo para os entes que ficaram. E aí a premissa até que era interessante, você pensa... Porque é o que eu falei, né?
a autora acho que traz essa discussão também, de até em que ponto que a inteligência artificial e as tecnologias podem trazer algum conforto, né? Uhum. Mas que isso não chega a ser humano, então o que é a humanidade, coisa assim. E nesse K-drama, a premissa é boa, mas aí o desenvolvimento... Porque aí é exatamente o que acontece, que não tem como você trazer informações sobre a garota morta que ninguém sabia. Uhum. Porque, afinal de contas, a inteligência artificial ela é generativa, mas ela tem que trazer o dado de algum lugar. Se essa menina não contou pra ninguém isso, aí minha cabeça buga, eu não consigo entrar nessa pira, não consigo entrar na fantasia, sabe? Eu acho que quando a pessoa vai contar uma história de ficção científica, de fantasia, ela tem que fazer um mundo crível. E aí, se tem uma ponta solta... Ai, não tem como. Mas aí não foi só eu que não gostei, gente. Porque esse drama, mesmo, nem o John Hamm salvou ele. Ai, tinha tudo pra dar certo. E até a atriz também, eu esqueci o nome dela agora, mas é aquela atriz que fez o drama do... Se eu não me engano, é ela que fez aquele drama do Telefone também, que foi sucesso recentemente, no ano passado. E o drama foi tão assim, tipo, avacalhando, que cortaram episódios, né? Ele nem teve 16 episódios, porque o Ibope tava muito fraco. Entendeu? Mas é porque não tinha como comprar essa história. Essa história tava... E pior que a trilha sonora é maravilhosa, gente. Ai, que triste. Mas enfim, nem sempre, assim, essa questão de lidar com inteligência artificial tem muita... É muito paradoxal, né? Assim, não tem como, assim, você falar é isso ou é aquilo. Tem que ter muito cuidado. E a gente tem que pensar também que tem que ter legislação, né? Acho que até a gente falando aqui sobre livros, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia falando exatamente sobre isso, né? Do uso de inteligência artificial no mercado editorial, assim. Que são coisas que tem tudo que ser muito bem pensado, né? E também pensar nessa questão também de humanidade, né? Porque você vai realmente perdendo o toque humano, né? Se você vai se apoiando sempre nisso, né? E acho que a autora trouxe isso de uma forma muito legal também aqui pra história, né? Eu achei, assim, bem bacana a discussão que ela traz também. Enfim, já falamos bastante. Vamos chegar aí, nos encaminhando pro final. Jean, queria que você falasse, então... Você falou que você gostou bastante de traduzir, né? Quer continuar no mercado editorial. Ai, se Deus quiser. O que você leva, principalmente, dessa história pra você, Jean, como pessoa, assim, né? Como leitora? Nossa, várias mensagens, mas eu acho que resumindo... Mas eu acho que poder enxergar a falha do outro e poder aceitar isso faz parte também da sua própria autoaceitação. É uma coisa que eu entendi, assim. Porque ele foi conhecendo, né? O protagonista foi conhecendo várias personagens e foi entendendo cada um, pra depois, no final, ele realmente entender quem ele era. E acho que isso é a humanidade. A gente estar lá todos juntos, se entendendo, tendo empatia com o outro e entendendo o outro. Acho que... Muito legal. Nesse ponto, você trouxe um negócio interessante também que eu ia comentar e tava quase esquecendo. Que tem um outro personagem também que meio que vai se tornando bem amigo do protagonista, né? E aí dá a entender que esse personagem também, vamos dizer assim, tá crescendo e amadurecendo, né? Junto com o protagonista. E principalmente nessas questões de não ter mais preconceito e abraçar todos os povos de todas as galáxias que estão passando por ali e tudo mais. E lá no finalzinho do livro, a gente pega um deslize. Que o próprio protagonista fica chateado, vamos dizer assim. Que ele fala, poxa, tem tantas outras pessoas que vêm aqui, que são diferentes, e você trata elas bem. Agora esse vem e você se incomoda com ele. Então, acho que é uma questão, assim, não só de você abraçar a falha do outro, mas você entender que a falha é relativa, né? É um ponto de vista. O que pra você é algo que, de repente, foi um erro, pra outra pessoa não é, né? Pra outra pessoa é o certo. E que também nem sempre aquela pessoa que tá ali do seu lado e que você tem já uma expectativa, né? Porque, às vezes, a pessoa pode também ter algumas questõezinhas ali que ela ainda não tá bem resolvida, né? Acho que eu já vi isso também em outros livros, né? Que, às vezes, a gente vê... por exemplo, naquele livro A Impostora, da A.F. Kwan. É interessante que ela traz pro debate também essas questões de preconceito, né? Principalmente sobre questão, né? Dos asiáticos, né? Dos amarelos. E aí, a personagem branca, né? Ela é toda desconstruída, vamos dizer assim.
esquerdista, assim. Então, assim, em certos pontos, ela é super, assim, aberta e fora, tipo, não tem muito preconceito. Mas quando chega em outros, ela acha que ela não tem preconceito nenhum, mas ela tá sendo um poço de preconceito, um poço de estereótipos, né? Uhum, Então, é que às vezes é isso também, né? Às vezes nem todo mundo vai acertar o tempo todo. uhum, E faz parte de ser humano, né? verdade. Muito legal. É, você tem algum outro livro de algum autor coreano pra indicar? Pode ser o Webtoon também. Pode ser que converse um pouco com essa história, mas pode ser que não, que seja de outros temas. Ah, eu gosto muito de um webtoon, só que eu não sei a tradução, eu nem sei se tem ele traduzido, mas se Mas a gente tenta chama achar, fale. Ahopsu Reader. Hum. São 3 meninas, mulheres, né, elas já são crescidas, e todas elas se chamam Uri. Esse é o nome das 3. Hum. Elas, inclusive, começaram a amizade por causa do nome em comum. Hum. E conta uma história delas, da vida delas, com muitas dores e muitos aprendizados, mas são, assim, coisas. Não são mirabolantes, sabe? São coisas que acontecem no dia a dia, são dores que acontecem no dia a dia, Uhum. desentendimentos, e aí elas vão crescendo, e é muito incrível. Eu recomendo Ah, tá. Você muito. sabe qual plataforma que tá? Tem na Tem Naver. na Naver. Ah, tá. Legal. A gente dá uma pesquisada depois. Eu adoro. Eu já falei algumas recomendaçõezinhas no decorrer do caminho, né? Que é, por exemplo, o The Dwarf, né? Que é o anão. E aquele outro livro também sobre o bairro, né? Monchondon, a região ali. E o webtoon também do fantasma. Mas eu acho que um filme recente que estreou na Netflix também acaba conversando um pouco com essa história aqui, que é aquele Pavana. Não sei se você viu, Ai, eu assistiu. quero Ai, é muito bom, assistir! assiste. Ai, eu vou ter que Assiste. assistir. Todo mundo tá falando desse E filme. assim, aí editoras, por favor. Pavana também é a adaptação de um livro, né? Que inclusive é do Park Min-gyu, que já tem livro publicado aqui no Brasil, né? O mesmo autor de Castela. E aí, Pavana, eu recomendo pra quem puder, então, assistir o filme, que tá aí acessível na Netflix, né? Com legendas em português. Que é muito legal, porque ele vai falar exatamente de pessoas que são fora desses padrões sociais mais aceitáveis, vamos dizer assim, né? E aí você acaba vendo questões que acontecem aqui no livro também, que por você ter uma cor da pele diferente, ou por você ter um comportamento diferente, uma estatura, sei lá, um olho diferente, não sei, né? No Pavana, a protagonista é considerada a mulher mais feia que existe, assim, imagina, gente, imagina. Enquanto que o protagonista é o bonitão, né? E aí tem toda essa coisa em Ah, comum, porque apesar dele ser bonitão, o comportamento dele não é o comportamento mais sociável, né? hum, Então, tá falando aí de pessoas, então, que são consideradas mais à margem, né? Assim como os protagonistas aqui da pequena loja de conveniência da galáxia. E aí vai tendo toda essa relação de autoaceitação entre eles, né? E de alguma socialização, né? E eu acho que mostra muito essa questão do acesso. Porque a gente vê personagens que estão ali em situações econômicas bem complicadas, e muitas vezes é por conta da aparência, por conta do estereótipo, por conta do preconceito que as outras pessoas estão. E com tudo isso ainda tem um romancezinho, gente. Então, ó, uma ótima pedida. Vai assistir, que é muito bom, vale a pena. Muito legal. Eu acho que era esse do Pavana, Pavana mesmo. Jim, quer deixar suas redes? Quer falar sobre algum trabalho que você está fazendo no momento? Agora é só o momento de fazer o seu comercial. Ixi, Maria. É que eu não sou tão ativa nas redes, mas eu tenho um canal no YouTube. Olha! Que tipo de conteúdo? Não é nada demais, assim, é um daily vlog. Não é nada demais, assim. Ai, menina. Ai, umidade. Não, eu posto rotina, mas é Hum. porque na fase difícil em que eu passei na Coreia, Uhum. que foi muito difícil mesmo a fase que eu passei na Coreia, justamente por essas questões, assim, de não me sentir pertencida, de falas e coisas que eu realmente acho, assim, desnecessário a pessoa vinha falar comigo, né? E isso me machucava muito. Uhum. E dentro desse momento, eu encontrei um conforto que era assistir vlogs. Uhum. Que, assim, não é nada demais. Era a menina, assim, ó, cozinhando, acordando de manhã pra ir pra faculdade, Uhum. limpando a casa, coisas do dia a dia. E que eu não tava valorizando no meu dia a dia. Uhum. Mas assistindo, foi muito contraditório, né? Porque assistindo isso eu senti o conforto, mas Uhum. eu não tava valorizando no meu dia a dia. Aí eu falei, eu quero fazer algo parecido. Eu quero trazer paz pras pessoas que não conseguem valorizar o que elas têm no dia a dia. Aí eu Uhum. comecei a postar vlogs. Por isso que eu Legal. falo, não tem nada demais, mas é o meu dia a dia. E aí, Do tempo que você ficou na Coreia. também.
E também aqui, que eu Você tô tá aqui, postando né? ainda. Ah, legal, muito Aham. legal. Eu vou dar uma xeretada lá depois. Adoro, adoro. Aí a gente vai te conhecer um pouquinho melhor também. Aham. E aí, editoras, mandem jobs, ela tá aceitando. Nossa, por favor. Gente, por favor. Ó, vocês querem trazer aí Pavana, ó? A Jean tá disponível, ó. Trabalha bem com prazos, com pressão. Isso, com muita pressão. Lido bem com pressão mesmo. Então. Legal. Espero ver novamente novas traduções sua, que você tenha muito sucesso, então, nessa carreira. Amém. Né? Muito E que obrigada. o seu vlog também aí prospere. Pessoal que ficou com a gente até o final, obrigada por ter acompanhado até aqui. Todas as recomendações aí no final. Vão ler o livro, vem dizer pra gente o que vocês acharam. E continue com a gente nessa nossa temporada de ficção de cura. Hoje foi um livro aqui um pouco mais à parte, que se encaixa, mas que é bem... Acho que foi o livro mais diferente até agora. E temos aí mais 2 episódios pela frente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.